Continuando aqui, gente, a 7ª questão, eu havia feito a letra A e a letra C, então a gente vai continuar aqui na letra B. 3 etil, 3 propil, heptano. Ó, a gente sempre começa aqui pela cadeia principal. Hept são 7 carbonos. Somente ligações simples. E o O de hidrocarboneto. Primeira ramificação é o etil. O etil está no carbono 1. Então, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O etil está no carbono 3, tá? Então, aqui, ó, nós vamos colocar o etil. O etil, gente, é aquela ramificação que tem 2 carbonos. É o CH2 e o CH3. Depois, nós vamos ter o propil. Como é mesmo o propil? Prop significa 3. E o il, ramificação. Ou seja, uma ramificação que tem 3 carbonos. O propil, gente, ele vai ser assim. CH2, CH2, CH3. Vejam aqui que tem 1, 2, 3 carbonos, tá? Identificando o prop. Então, essa daqui é a ramificação propil. Aonde que está essa ramificação propil? Ela vai estar também no carbono 3. Então, eu vou colocar ela aqui também, tá? Então, eu vou apagar esse 3 aqui só para facilitar. Eu puxo aqui a ligação aqui, ó, e coloco o CH2, CH2 e CH3. Pronto. Finalizei aqui a nomenclatura. Agora, eu vou acrescentar só os hidrogênios. Então, aqui falta 3, aqui faltam 2. Vejam que nesse carbono, gente, não falta mais nenhuma ligação, pois ele já faz 4. Então, ele não precisa de hidrogênio. O carbono 4 precisa de 2 hidrogênios, aqui também de 2 e aqui também de 3, tá? Então, essa daqui é a estrutura desse hidrocarboneto. Agora, a letra D. Na letra D, ó, primeiro a gente começa aqui com o octano, que ele é a cadeia principal. Oct, de 8 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o an, esse cadeia só faz ligações simples. Pronto, terminei a cadeia principal, agora eu vou para as ramificações. Vamos analisar aqui com calma, gente. A primeira aqui, ó, trimetil, ou seja, eu vou ter 3 CH3. O primeiro se encontra no carbono 2, então eu posso dizer que esse aqui é o carbono 2, então eu vou colocar um metil aqui. O outro metil, ele se encontra no mesmo carbono 2, então eu vou ter outro metil aqui, ó. E o outro metil está no carbono 3. O carbono 3 é esse. Então, eu vou puxar para cá um outro metil. Pronto, gente. Terminei todos os metils que precisava. A outra ramificação, gente, é o etil, ó. Etil é o CH2CH3. Ele está no carbono 4. Então, o carbono 4 vai ser esse. Então, eu posso puxar aqui essa ligação para baixo e colocar CH2, CH3. É o etil, tá? Terminei de colocar o etil. Agora, gente, eu tenho aqui o terc-butil. Como é o terc-butil, gente?
Essa ramificação but tem 4 carbonos, tá? Tem 4 carbonos dessa ramificação. E o que é esse terc? Quer dizer que o carbono terciário é o que vai estar ligado à cadeia principal. Um carbono terciário é aquele carbono que faz outras 3 ligações com outros carbonos. Então, no caso aqui, ó, eu vou tirar esse carbono daqui e colocar ele para cá. Vejam que esse carbono é um carbono terciário, porque ele se liga a outros 3 carbonos. Ele se liga a esse e a esse. E aqui, ó, nessa ligação aqui é que vai se ligar a cadeia principal, tá? Então, em que carbono nós temos essa ramificação? Está aqui no carbono 4. Então, o carbono 4 é esse, ó. Ok? Então, eu pego essa ramificação aqui. Ó. E vou colocar aqui no carbono 4. Então, vai ficar assim. CH3, CH3, CH3. Agora, gente, eu vou só completar com os hidrogênios na cadeia principal. H3. Vejam que esse carbono aqui ele não precisa de hidrogênio, pois ele já faz 4 ligações. Esse aqui precisa de 1. Esse aqui também não precisa mais, que ele já faz 4. Esse aqui precisa de 2. Este também e este de 3. Gente, eu vou até circular aqui para vocês a cadeia principal, só para vocês conseguirem visualizar as ramificações lá de fora. Então, essa daí, gente, é a cadeia principal. E o que é que está do lado de fora? As ramificações. Nós temos aqui um CH3, outro CH3, um CH3. Nós temos aqui o terc-butil e o etil, tá? Tá todo mundo aí. Então, essa aqui é a estrutura deste hidrocarboneto. Agora, vamos aqui para a letra E. A gente começa aqui pela cadeia principal, pente de 5 carbonos. Olha, vejam que nós temos agora um EN. O EN, ele está, ó, esse número aqui da frente, está identificando aonde está a ligação dupla. Está no carbono 1. Então, os outros ficam ligações simples. Pronto, terminei aqui a cadeia principal, agora vamos para as ramificações. Nós temos dimetil, 2 metils, ou seja, 2 CH3. O primeiro está no carbono 2, que vai ser esse. Então, eu posso colocar ele aqui para cima. E o outro está no carbono 3, que é esse carbono aqui. Agora, eu completo com os hidrogênios. E aqui temos a cadeia carbônica. Letra F. Começamos aqui pela cadeia principal. Hexeno, X, 6 carbonos. Vejam que tem um EN aqui, ó, que é a ligação dupla. E nós temos esse número aqui na frente, identificando que o EN, a ligação dupla, está no carbono 2. O carbono 2 vai ser esse, então a dupla está aqui,
Então, nos outros eu coloco ligação simples. Nós temos como ramificações o metil no carbono 2. Então, eu vou colocar aqui o metil. E nós temos um etil no carbono 3. Então, eu vou colocar aqui o etil, que é o CH2, CH3. Agora, eu completo com os hidrogênios que estão faltando. Terminamos aqui a 7ª. 8º. Agora, a gente vai escrever o nome dos hidrocarbonetos. Vamos lá. Olha aqui, gente. Na letra A gente não tem ramificação, a cadeia é normal, então é bem mais simples, né? Primeiro, a gente conta os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prefixo de 7, vocês podem olhar na tabelinha. Vai ser hept. Vejam que nas ligações são todas simples, então a gente coloca o an, termina com o. Letra B. Vejam na letra B, parece que nós temos uma ramificação. Então, se eu escolher isso aqui como cadeia principal, gente, vai sobrar esse CH3 aqui do lado de fora, tá? Esse CH3 é a ramificação metil. Como é que a gente numera a cadeia? A gente numera a partir do carbono mais próximo da ramificação. Nesse contexto, esse aqui vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente começa a escrever pelo nome da ramificação, que é o metil. E ele se encontra no carbono 2. Então, fica 2, metil. Não tem ramificação mais. Agora, eu vou escrever a cadeia principal. Cadeia principal é essa aqui, ó. Vejam que ela tem 6 carbonos. Então, o prefixo para 6 carbonos é ex. Só temos ligações simples, an, que termina com o. Letra C, nós temos algo bem parecido. A gente pode dizer que essa aqui é a cadeia principal. E nós temos aqui um CH3 de novo, que é o metil. Só que agora, ele não vai estar mais no carbono 2. Se a gente for ver, esse carbono aqui está mais próximo da ramificação. Então, a gente começa a numerar por ele. Então, fica o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando pela ramificação, o metil se encontra no carbono 3, metil. Cadeia principal tem 6 carbonos, então vai ficar ex, somente ligações simples an, e termina com o O. Letra D. A gente pode escolher essa aqui como cadeia principal. É a maior cadeia, tá? E ficou aqui do lado de fora, gente, 2 ramificações. Um metil aqui e outro metil aqui. Como é que a gente numera? Pelo carbono mais próximo às ramificações. No caso é esse. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. A gente começa a escrever pelas ramificações. Nós temos 2 metils, então fica vai ficar dimetil, né? Dimetil.
Onde está o primeiro metil? No carbono 2. E o outro? Também no carbono 2. Não tem mais ramificação para botar? Agora a gente parte para a cadeia principal, que tem 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. Só temos ligações simples. O infixo é an e termina com o. Letra E. A gente conta aqui, ó, e essa cadeia vai ser a maior. Então, ficou aqui do lado de fora 2 metils novamente, né? A numeração, ela começa por aqui, porque é o carbono mais próximo às ramificações. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Temos novamente 5 carbonos na cadeia principal. E a gente começa a escrever pelas ramificações. Aqui nós temos um metil e aqui outro metil. Então, vai ficar dimetil novamente. Só que o primeiro metil, ele está no carbono 2. E o outro está no carbono 3. Terminamos aqui, a gente vai para a cadeia principal. Cadeia principal, ela tem 5 carbonos. Então, fica pente, ligações simples, an, termina com O. Vejam que é bem parecido com a D, né? Só que só vai mudar o local onde está os metils. F. Vamos procurar a cadeia principal, aquela que é maior. Então, se eu fizer assim, ó, eu vou ter 5 carbonos. Se eu fizer assim, eu vou ter 5 carbonos e 2 ramificações. Se eu fizer assim, eu vou ter 5 carbonos e 2 ramificações. Então, nesse caso, tanto faz, viu? Eu vou escolher essa aqui. E ficou aqui, ó, um metil, 2 metils. Vamos numerar. Vejam que a numeração, gente, nesse caso, pode começar aqui ou aqui, porque em ambas pontas, elas estão na mesma distância dos metils. Então, tanto faz, mas eu vou começar Vou começar por aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Começando pelas ramificações metil. Temos 2 metils, a gente já coloca aqui o dimetil. Onde está o primeiro metil? Está no carbono 2. E o segundo está no carbono 4. Pronto. Na cadeia principal tem 5 carbonos. Então, pente de novo. Somente ligações simples e termina com O. G. A gente pode fazer essa cadeia principal com 5 carbonos e 2 ramificações. Se eu fizer assim, ó, a cadeia principal tem 4 carbonos. Então, essa aqui já não vai ser a cadeia maior. A cadeia maior é essa aqui mesmo. E ficou um metil para cá e outro para cá. Numeração. Vejam que os metils estão bem no meio. Então, tanto faz eu começar pela direita ou pela esquerda. Eles sempre vão estar no carbono 3. Tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 2 metils, né? Então, vai ficar dimetil. Os 2 estão no carbono 3, então fica 3,3. E a cadeia principal tem 5 carbonos. Novamente, pente, ligação simples an e termina com O. H. Vamos procurar a cadeia maior. Se eu for assim, ó, a cadeia principal tem 5 carbonos e uma ramificação. Se eu for assim para baixo, a cadeia principal continua com 5 carbonos e eu tenho uma ramificação.
Então, nesse caso, tanto faz eu ir direto como eu fazer assim, vai dar a mesma coisa. Então, deixa assim mesmo. Essa ramificação com 2 carbonos a gente chama de etil, certo? Numeração, gente. Nós começamos a numerar da onde? Daqui ou daqui? Qual dessas pontas está mais próxima do etil? Se eu começar daqui, ó, o etil vai estar no carbono 3. Se eu começar por aqui, o etil vai estar no carbono 3. Então, vejo que também não tem diferença alguma. Posso começar por onde eu quiser. Então, eu vou deixar aqui desse jeito, que é o 4 e o 5. Então, a gente começa a escrever pelas ramificações, se tiver, né? No caso, nós temos o etil. O etil, ele está no carbono 3, ó. Ele está se ligando aqui nesse carbono. E agora, a gente vai para a cadeia principal, que tem 5 carbonos. Então, fica pente, ligações simples an, termina em O. Agora, a gente vai escrever o nome desses outros compostos aqui. A diferença é que eles vão ter umas ligações duplas, né? Gente, quando nós temos a dupla, regrinha, ela sempre vai estar na cadeia principal. Então, eu já sei que a cadeia principal vai começar daqui, ó. Porque a dupla tem que estar nela, ok? Então, isso aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Chega aqui, gente, a gente vai para onde? Temos que procurar a cadeia maior, certo? Se eu for para baixo, vai dar 5, 6. E vai sobrar essas duas ramificações. Deixa eu tentar de outra forma. Se eu for direto, vai dar 5, 6. E vai sobrar 1, 2, 3 ramificações. Então, vejam que quando eu desci, quando eu vim para baixo, né? Só sobrou 2 ramificações. E quando eu fui assim direto, nós temos 3 ramificações. Então, esta daqui é a melhor forma, porque quanto mais ramificações eu tiver, melhor, tá? Então, assim a gente conclui que esta aqui é a cadeia principal. Porque aqui nos deu 3 ramificações. Aqui é um metil, aqui é outro metil, e aqui nós temos uma ramificação com 2 carbonos, que é o etil. Vamos escrever o nome. Começamos pela ramificação em ordem alfabética. O etil vem primeiro, porque ele começa com E, e ele se encontra no carbono 4. Então, fica 4 etil. Agora, a gente vai para os metils. Vejam que temos 2 metils, esse e esse. Então, a gente já escreve aqui dimetil. O primeiro metil, aqui seguindo essa ordem, ó, ele está no carbono 4. Então, 4, vírgula. Outro metil está no carbono 5. E agora, a gente escreve a cadeia principal. Vejam que ela tem 6 carbonos. Então, o prefixo é X. Vejam que nós temos uma ligação dupla no carbono 2. Então, vai ficar, boto 2 aqui, ó, ou seja, a ligação dupla está no carbono 2 e termina com O. Aqui, gente, por onde a gente começa a cadeia principal? Olha aqui que nós temos uma ligação tripla. Ela sempre tem prioridade e ela sempre vai estar na cadeia principal. Então, a gente já conclui que a gente começa daqui. 1,
2, 3. Chega aqui, gente. Nós vamos para onde? Para que a gente tenha uma cadeia com a maior quantidade de carbonos. Vamos tentar. Se a gente for para cá, ó, vai ficar 4, 5. Aí sobra essa ramificação e essa. Ou seja, só duas. Tentar de outra forma. Se eu for assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que aqui essa cadeia é bem maior e eu tenho aqui essas duas ramificações. Então, como essa daqui é a cadeia maior, essa aqui, ó, é a maior, essa aqui é a cadeia principal. E nós sobrou aqui duas ramificações. O metil e o etil. Vamos lá, começando pelas ramificações. O etil a gente escreve primeiro por ordem alfabética, aqui desse Ezinho, ó. E esse M, quem vem primeiro na ordem alfabética é o E. O etil, gente, ele tá em qual carbono? Ele tá aqui, ó, no carbono 3. Então, fica 3 etil. Agora, nós temos o metil, ele se encontra também no carbono 3. Então, 3 metil. Agora, a gente vai para a cadeia principal. Prefixo, quantos carbonos tem? Temos 6 carbonos na cadeia principal, que fica X. Qual tipo de ligação nós temos? Vejam que nós temos uma ligação tripla e ela inicia no carbono 1. Então, eu posso colocar 1 e o IN de ligação tripla, ou eu posso só colocar o IN também. Termina com 1. E agora nós temos a 10ª questão. Vamos ver qual vai ser o nome desse composto aqui, né? Olha só, por onde a gente começa a cadeia principal. Vejam que tem uma ligação dupla, ela sempre vai estar na cadeia principal e a gente começa a numeração sempre mais próximo da dupla. Então, a gente já conclui que esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Chega aqui, gente, nós vamos para cima, para baixo ou para frente. Vejam que vai dar a mesma coisa. Vai dar 6 carbonos do mesmo jeito. Então, tanto faz. Eu escolhi essa aqui como cadeia principal. E o que me sobrou aqui? Sobrou duas ramificações metil, tá? Então, a gente começa a escrever pelo metil. Nós temos 2 metils, então fica dimetil. Os 2 estão no carbono 5, então vai ficar 5,5 dimetil. Agora, vamos para a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos. O prefixo de 6 é X. Cadeia principal tem essa ligação dupla, então vai ter o EN aqui. E essa dupla está no carbono, ela inicia no carbono 2. Então, nós temos que colocar o 2 aqui e termina com o O. 5,5 de metil, X2Eno. Vejam que aqui, gente, ele não colocou como X2Eno, mas ele fez assim, ó. Ele pegou esse 2, botou pra cá e ficou 2Xeno. Então, a alternativa correta é a letra E. E finalizamos aqui.